Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença. Onde histórias reais voltam para te assombrar, onde verdade e o insólito caminham. Noite de 29 de dezembro de 1972. O relógio marcava 23 horas e 32 minutos quando o voo Eastern Airlines 401 decolou de Nova York com destino a Miami. A bordo, 163 pessoas, passageiros comuns, famílias, executivos e uma tripulação experiente. O avião, um Lockheed L-1011 TriStar, era um dos mais modernos da época. Um gigante de alumínio e silêncio. Na cabine, o capitão Robert Loft, 55 anos, experiente, respeitado. Ao seu lado, o copiloto Albert Stokestiel e o engenheiro de voo Donald Ripple. 3 homens tranquilos. 3 homens que não sabiam que, naquela noite, deixariam uma marca que o tempo não apagaria. O voo transcorreu normal, céu limpo, passageiros relaxados, mas ao se aproximarem de Miami, algo aconteceu. Uma luz no painel piscou, a indicação de que o trem de pouso dianteiro não estava travado. O capitão Loft pediu ao copiloto para verificar. O engenheiro de voo ajoelhou-se, retirou o compartimento de inspeção e tentou visualmente confirmar a trava. Tudo parecia normal, exceto a luz, que permanecia apagada. E foi ali, no detalhe de uma lâmpada de $12, que o destino começou a se desenhar. Enquanto tentavam resolver o problema, o piloto automático foi acidentalmente desligado. O avião, silenciosamente, começou a perder altitude. O TriStar, carregado de luzes e vidas, descia sem que ninguém percebesse. O copiloto olhou o painel e disse calmamente: "Capitão, estamos descendo." Loft respondeu: "Não, é só impressão sua." Mas não era. O altímetro girava lentamente. O mar de luzes de Miami desaparecia no horizonte, e o que restava à frente era apenas escuridão e pântano. Às 23 horas e 42 minutos, o copiloto disse: "Bob, estamos a 200 pés." O capitão respondeu: "O quê?" E então, silêncio. Um segundo depois, o som do impacto ecoou sobre os Everglades. O voo 401 havia caído. O TriStar se despedaçou entre a água e a lama. Das 163 pessoas a bordo, 101 morreram. Mas algo que não podia ser medido nem explicado, permaneceu ali. O resgate começou na madrugada. Helicópteros, barcos e paramédicos lutavam contra o terreno pantanoso. Os corpos flutuavam entre destroços e fumaça. E, no meio do caos, sobreviventes gritavam por nomes, muitos deles jamais respondidos. Um funcionário, chamado John Lopes, que fazia parte da equipe de resgate, relatou algo estranho. O som de vozes vinha do avião, mas quando nos aproximávamos, não havia ninguém. As caixas pretas foram recuperadas. Na gravação final, os últimos 20 segundos de conversa foram descritos pelos técnicos como incomuns. Ruídos, sons indecifráveis, algo semelhante à respiração sobreposta à voz dos pilotos. Nenhum dos engenheiros conseguiu identificar a origem. Um deles afirmou em entrevista: "Parecia haver mais alguém na cabine." Mas o relatório oficial classificou como interferência eletromagnética. Meses depois, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Peças do TriStar 401 foram reaproveitadas em outras aeronaves da Eastern Airlines. Motores, portas, componentes elétricos, painéis de cabine. E foi a partir daí que o impossível começou a ganhar forma. Em um voo de 1973, uma comissária de bordo jurou ter visto o engenheiro Donald Ripple, falecido no acidente, sentado na fileira 23, observando calmamente os passageiros. Ela chamou o capitão. Quando voltaram, o homem havia desaparecido. No assento, apenas uma marca, como se alguém realmente tivesse estado ali. Outro relato, de um piloto veterano, descreve um episódio em que uma figura apareceu no espelho da cabine usando o uniforme da Eastern. Ele ouviu uma voz que dizia: "Cuidado com o motor esquerdo." Horas depois, durante o voo, aquele motor apresentou falha. O mistério se espalhou pela companhia.
Tripulantes falavam em vozes nos alto-falantes, mesmo com os sistemas desligados. Portas que se abriam sozinhas. Painéis que piscavam em sequência como se uma inteligência invisível tentasse se comunicar. Alguns diziam que era coincidência. Outros rezavam. O nome Ripple começou a ser proibido entre a tripulação, e muitos funcionários se recusavam a voar nos aviões que tinham peças do 401. Mas o mais insólito foi o relatório de uma comissária chamada Patricia Tallman. Ela afirmou que, durante o preparo de um voo, foi chamada à cozinha da aeronave por outra funcionária que dizia haver um homem estranho lá dentro. Ela entrou, viu um engenheiro uniformizado com um crachá da Eastern. Ele parecia pálido, exausto, mas tranquilo. Ela perguntou, "Você está bem?" E ele respondeu, "Não se preocupe, nós nunca deixamos de cuidar deste avião." Ela olhou o crachá e leu o nome, Donald Ripple. Quando levantou os olhos, ele havia desaparecido. Esses relatos, documentados em relatórios internos da companhia, foram mais tarde suprimidos e arquivados. A Eastern Airlines negou oficialmente qualquer fenômeno. Mas os funcionários sabiam, e muitos juraram em depoimentos particulares que as aparições salvaram vidas. Em um voo de 1974, o capitão Bob Loft, também morto no acidente, foi visto por 2 pilotos dentro da cabine de outro avião da empresa. Ele teria dito apenas uma frase: "Vocês têm um problema elétrico, verifiquem o circuito." Os pilotos riram, pensando ser um trote. Minutos depois, o painel principal pegou fogo, mas eles conseguiram pousar a tempo. Esses relatos foram relatados por mais de 20 tripulantes diferentes. Todos descreveram as mesmas 2 figuras, o capitão Loft e o engenheiro Ripple. A mesma expressão calma, o mesmo olhar. Um deles disse: "Pareciam vivos, mas havia algo no olhar, como se estivessem em outro lugar, observando de lá." E, estranhamente, nenhum desses aviões sofreu acidentes. Não havia terminado. Os mecânicos que desmontaram o TriStar destruído relataram algo curioso. O interior da fuselagem parecia impossivelmente limpo, apesar de ter ficado semanas submerso em lama e querosene. Nenhum sinal de corrosão, nenhum odor. Como se algo ou alguém preservasse aquelas peças. Os engenheiros retiraram motores, painéis e controles de voo para reaproveitamento. E, com o passar dos meses, cada peça foi parar em uma nova aeronave. Cada fragmento levando consigo algo invisível. Ninguém sabia, mas o que foi reconstruído não era apenas metal. Era memória. A primeira ocorrência aconteceu a bordo de um voo entre Atlanta e Miami. A aeronave, equipada com peças do 401, decolou sob clima limpo, mas logo após o nível de cruzeiro, os alarmes começaram a soar sozinhos. Nenhum problema detectado. Os painéis piscavam, acendendo luzes sem sequência lógica. O comandante, irritado, bateu na tampa do painel e ouviu, bem perto do ouvido, uma voz masculina. "Não faça isso." Olhou em volta. A cabine estava vazia, mas o copiloto que estava ao lado empalideceu. Também ouvira. Dias depois, em outro voo, uma comissária foi abrir a despensa e viu um homem em pé, uniforme cinza, rosto familiar. Ela reconheceu, mas não sabia de onde. Ele sorriu e disse apenas: "Verifique o forno. Está superaquecendo." Ela chamou o engenheiro de bordo e, de fato, o forno estava prestes a causar um curto-circuito. Quando voltaram para agradecer ao homem, ele havia desaparecido. O detalhe: a descrição batia exatamente com o engenheiro Donald Ripple, morto no voo 401. Essas ocorrências começaram a se repetir com inquietante precisão. Sempre discretas, sempre preventivas, e sempre envolvendo aviões que continham peças do 401. Os tripulantes começaram a anotar cada aparição, mas logo receberam ordens da diretoria. Não mencionem o voo 401. Não discutam isso com passageiros. A empresa temia o pânico, mas o silêncio só tornou o fenômeno mais denso.
Um relatório interno, depois vazado anonimamente, descreve um episódio inquietante. Durante uma checagem de rotina em solo, um mecânico ouviu passos dentro da cabine vazia. Ele subiu para investigar. A cabine estava escura, silenciosa, mas no assento do comandante havia uma impressão fresca, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Quando ele passou a mão pelo tecido, sentiu que estava quente. O medo começou a se espalhar entre os funcionários. Alguns pediram transferência, outros abandonaram a empresa, e os que ficaram evitavam olhar pelos espelhos durante os voos noturnos. Um copiloto relatou que, durante a descida em Nova Orleans, viu o reflexo de um homem no vidro da cabine, sentado atrás dele, observando. Quando virou-se, não havia ninguém, mas a temperatura dentro da cabine despencou 10 graus em segundos. Ele jurou ter ouvido o som de uma respiração, atrás dele, lenta, constante. Enquanto isso, os executivos da Eastern se reuniam em segredo. Relatórios se acumulavam, depoimentos de pilotos, comissários, passageiros, até mesmo técnicos de solo. E o que mais perturbava não era o medo, era a precisão. Em diversos casos, as aparições vinham acompanhadas de avisos sobre falhas técnicas que se confirmavam minutos depois. Era como se algo, ou alguém, tivesse tentando ajudar. Um engenheiro da companhia, de nome Paul Erickson, registrou em relatório. Não posso explicar, mas alguns desses eventos parecem inteligentes, como se as consciências dos mortos estivessem tentando impedir outro desastre. O documento foi classificado como confidencial. E foi então que as histórias começaram a sair dos bastidores. Jornais locais e revistas começaram a publicar manchetes. Os fantasmas do voo 401 aterrorizam a Eastern Airlines. A empresa respondeu com negação e ameaças jurídicas, mas o público já estava fascinado. O caso ganhava forma. Um avião moderno, um acidente trágico e fantasmas que salvavam vidas. Em Miami, o capelão da companhia, Padre John Hurley, foi chamado para conversar com os tripulantes aterrorizados. Ele ouviu cada relato, em silêncio, e depois apenas disse: "O que vocês chamam de fantasmas talvez sejam ecos, energia que se recusa a partir." Ele abençoou os aviões, mas as manifestações não cessaram. Em alguns voos, passageiros relatavam sentir pressão no peito ou o som de alguém respirando no assento ao lado, vazio. Uma mulher contou que viu na janela o reflexo de um homem usando o chapéu de comandante, olhando para ela, sorrindo. Mas quando virou-se, o assento estava vazio. Os aviões começaram a ser discretamente reformados, peças substituídas, painéis trocados. Os funcionários notaram, porém, que as ocorrências diminuíam apenas quando as partes do 401 eram removidas. E é aí que a East Engine decidiu o impensável: recolher todas as peças reaproveitadas do acidente. O material foi retirado às pressas e levado para o hangar principal, mas um mecânico, anos depois, revelou: nem todas foram devolvidas. Algumas sumiram. E é aí que o mistério se torna mais profundo. Pouco tempo depois, começaram a surgir relatos de fenômenos semelhantes em outras companhias aéreas. Tripulações de diferentes empresas afirmavam ter visto os mesmos rostos, as mesmas vozes. Alguns até afirmaram ver um homem de uniforme antigo caminhando pelos corredores do aeroporto de Miami à noite. As câmeras de segurança nunca registraram nada, mas os guardas juravam vê-lo a olho nu. Quando os investigadores pediam descrição, todos diziam o mesmo: rosto calmo, olhos tristes. Como se procurasse algo, ou alguém. Era Donald Rappel. De novo. Os anos passaram. A Eastern Airlines entrou em decadência, envolta em escândalos e rumores. Muitos disseram que a empresa foi amaldiçoada pelo silêncio e pela negação. Outros acreditam que o voo 401 ainda voa. Há quem diga que, nas noites de neblina, se pode ouvir um ruído distante sobre os pântanos do Everglades, o som de turbinas antigas cortando o ar. Pilotos que sobrevoam a região relatam sinais de radar inexplicáveis,
pequenas leituras que surgem e desaparecem em segundos. E às vezes, no rádio, um sussurro. Eastern 401, solicitando pouso. Mas não há resposta. Nem deve haver, porque aquele avião nunca pousou. O tempo passou, mas o mistério permaneceu suspenso, como um eco entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mesmo depois da retirada das peças, algo continuava acontecendo. Os voos da Eastern Airlines ainda registravam falhas elétricas, ruídos e sinais inexplicáveis. As luzes piscavam em sequência, sempre 3 vezes. Os técnicos chamavam de Código dos Mortos. E o mais perturbador era a hora. Cada evento, cada pane, cada aparição acontecia entre 23h30 e 23h42, o mesmo intervalo em que o voo 401 perdeu o controle e caiu. Coincidência? Ou lembrança? Documentos internos, mais tarde vazados por ex-funcionários, revelaram uma série de tentativas da companhia de apagar os registros. Gravações sumiram, relatórios foram reescritos, e funcionários que insistiam em falar eram demitidos. Um memorando de 1974 dizia: a empresa não reconhece fenômenos não comprovados. Qualquer funcionário que propagar boatos sobre o voo 401 será desligado. Mas o silêncio não impediu o medo. Ele o multiplicou. Os relatos começaram a circular em voz baixa pelos corredores dos aeroportos. Pilotos veteranos contavam histórias a portas fechadas. Histórias de vozes nos fones de ouvido vindas de frequências vazias. De sussurros no interfone da cabine quando a linha estava desligada. De sombras cruzando o vidro da torre de controle quando não havia ninguém no pátio. Um controlador relatou ter recebido uma transmissão fraca, numa madrugada silenciosa. Aqui é o voo 401, pedindo autorização para pouso. Ele respondeu, confuso. 401, aqui é Miami Tower. Vocês estão fora do ar há anos. E a voz? Riu. Uma risada curta, seca, humana demais para ser estática. Enquanto isso, investigadores independentes começaram a caçar os fragmentos do caso. Entre eles, John Fuller, autor do livro O Fantasma do Voo 401, que documentou dezenas de testemunhos ignorados pela empresa. Fuller entrevistou engenheiros, pilotos, passageiros e até familiares das vítimas. Alguns tremiam ao falar, outros choravam, e alguns pediram para não serem identificados, dizendo: eles ainda estão conosco. Um dos relatos mais perturbadores veio de um técnico de manutenção chamado Raymond Jimenez. Ele jurou ter visto o capitão Loffitt dentro de um dos aviões da Eastern, em pé, olhando para o painel com as mãos cruzadas nas costas. Raymond pensou que fosse um novo comandante. Cumprimentou-o, o homem apenas assentiu e desapareceu diante dos olhos dele. O técnico desmaiou. Quando voltou a si, estava cercado pelos colegas e o local inteiro cheirava a querosene e ozônio, como se o ar tivesse sido queimado. Em 1975, a revista Flight Safety Digest publicou uma reportagem detalhada sobre o caso. Mas, misteriosamente, a edição desapareceu das bancas em menos de uma semana. Os arquivos foram recolhidos e nenhuma reimpressão foi feita. Dizem que a Eastern comprou todas as cópias, mas ninguém conseguiu provar. No mesmo ano, o padre John Hurley foi chamado novamente, não pela empresa, mas por um grupo de comissários que se recusavam a voar. Eles se reuniram numa pequena capela de Miami e pediram uma missa pelos mortos do voo 401. Durante a cerimônia, as velas se apagaram sozinhas no meio da oração, e a campainha da porta tocou 2 vezes. Quando o padre abriu, não havia ninguém, mas no chão havia uma pequena placa metálica, retorcida, queimada,
com a inscrição EAL L1011, o código da aeronave destruída. A partir daí, o caso ganhou contornos de lenda. Mas diferente das lendas comuns, este tinha datas, nomes, relatórios e vozes registradas. As fitas originais da caixa preta foram analisadas por especialistas em acústica. E todos chegaram à mesma conclusão. Nos últimos 20 segundos, havia 4 vozes. Mas apenas 3 homens estavam na cabine. As aparições cessaram gradualmente com a falência da Eastern nos anos 80, mas pilotos de outras companhias relatam que, de tempos em tempos, o radar registra uma sombra sem identificação, sobrevoando os Everglades. A assinatura é sempre a mesma. Flight 401, Eastern Airlines. Quando tentam responder, o sinal desaparece. Um capitão aposentado que pediu anonimato afirmou em 1992. Às vezes, à noite, ouço estática no rádio e um som de motor que não existe mais. Um motor antigo, com ritmo diferente. E sei que é ele. Sei que é o 401. Os sobreviventes do acidente contaram, anos depois, que sentiram algo estranho nos instantes antes do impacto. Um calor no peito, um silêncio absoluto. E então, uma paz impossível, mesmo em meio à tragédia. Alguns juram que viram uma luz branca atravessar a cabine segundos antes da queda. Outros ouviram vozes chamando seus nomes no escuro, enquanto estavam presos aos destroços. E há quem diga que nas noites de chuva sobre os pântanos da Flórida, ainda se vê um brilho fraco entre as árvores, como se fosse o reflexo de um avião tentando pousar. O destino das peças do 401 permanece desconhecido. Algumas foram vendidas em leilões, outras desapareceram. Mas um pedaço da fuselagem, recuperado anos depois, encontra-se guardado em um galpão privado na Geórgia. Ninguém sabe por quê, mas o dono se recusa a mostrá-lo. Diz que o objeto emite calor. E assim, o caso do voo 401 tornou-se o símbolo do mistério que a ciência não pode apagar. Um evento em que o medo e o sagrado se tocaram, onde a tecnologia encontrou o sobrenatural. O que realmente aconteceu? Energia residual? Espíritos presos entre mundos? Ou apenas a memória de um erro humano ecoando nas ondas do tempo? Talvez nunca saibamos. Mas há algo que ninguém consegue negar. As aparições salvaram vidas. E talvez, no fim, o voo 401 tenha se tornado um anjo de metal, um mensageiro feito de fogo, lama e silêncio, ainda voando sobre o lugar onde caiu. Entre o sagrado e o profano existe o invisível. E o invisível, às vezes, responde: Eu sou a voz que te acompanha nas sombras. Este é o Mystery, a verdade oculta.